alertar os cristãos da importância de nossas posições diante da sociedade, nos compromissos e nas responsabilidades como cidadãos terrenos, ou seja, é alertar para colocarmos o pé no chão e perceber que as nossas liberdades estão sendo ameaçadas. E isso afeta não só os cristãos, mas a sociedade como um todo. As religiões, a Constituição que nos garante a livre manifestação do pensamento, as liberdades individuais, e é através das políticas públicas que se pode manter ou mudar. O governo decide o que fazer ou não fazer. A perseguição aos cristãos é um fato histórico. Desde sua origem, houve prisões, açoites, torturas, queimados, jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. Houve um avanço, graças a Deus, e aqueles que também não desistiram e não se intimidaram diante as ameaças. Mas o plano do mal ainda é acabar com os conceitos cristãos. A política tem sido uma arma poderosa e, em mãos erradas, o mal entra com o seu plano para estabelecer leis que desfavorecem, apresentando projetos de leis, por exemplo, que proíbe evangelismo em praça pública ou lugar privado, projetos de lei de notícias falsas, fake news, que em manobras políticas e jurídicas beneficiará só um lado. Um terá a posse da verdade e o outro lado a mentira. Também liberação do aborto, liberação das drogas como uso recreativo e por aí vai. Bom, eu vou colocar o vídeo aqui do Wesley Ross, que é pastor, músico, compositor, empresário, apoiador de causas sociais, e foi homenageado em uma sessão solene e fez um discurso esclarecedor sobre Deus e política. E antes de eu colocar, se você tem gostado dos conteúdos dos meus vídeos, curta, comente, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva e ajude a crescer este canal. Agora, assistem o vídeo. Uma pessoa me disse na internet: por que você está falando tanto de política? Por que você está falando tanto do presidente se você falava de Jesus? Eu falei: é por isso mesmo. Eu estou falando de política hoje para você conseguir falar de Jesus amanhã. Wesley, você tem que manter uma posição, porque se você defender muitas bases do presidente, você pode perder alguns seguidores que não são o presidente. Eu falei: filho, eu já tenho 2 seguidores, que esses eu não posso perder. A Bíblia diz certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão. E o que eu tiver que fazer em prol de uma sociedade, em prol de pessoas, eu me dedico a fazer, porque Jesus fez isso. Quando Deus não viu um justo sequer, Ele disse: então vai eu, o verbo que se fez carne. Então a única coisa que Ele deixa para todos nós é: cuide de pessoas, invista em pessoas. Estamos num plenário político. Ela nasce na Bíblia. Porque política, doutor, é a arte, a ciência de organizar. Isso é política. Tem gente que nunca parou para olhar no Google o significado da palavra política. Ele tem que política é terno, gravata, plenário, corrupção. Então esse é mais ou menos esse o retrato da política que é estampado para a gente. E a política é a arte de organizar. Por isso que existe a política de uma empresa, a política de uma igreja, a política do lar. Onde tem hierarquia, onde tem gerente, subgerente, encarregado, é política. Jétro começa uma política falando para Moisés: Moisés, organiza, coloca grupos para você politizar isso aqui, você só vai morrer, você tem que organizar. Lá na frente Deus também organiza, através da Bíblia, Lili, dizendo: olha, eu vou escolher os presidentes. É que na nomenclatura, na época, era juízes, não era presidentes. Então ele levanta 13 juízes. E entre os juízes tinha uma mulher escolhida por Deus, só para as feministas ficar doidas: Débora. Lá estava ela no meio de mais 12 presidentes, chamados juízes na época. Então, temos um livro bíblico político.
Depois temos um outro livro bíblico político, porque depois do último juiz, que também era sacerdote, que também era profeta, que era Samuel, abre-se espaço para democracia. Por quê? Agora vamos ouvir o povo. E o povo disse o quê? Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então ali começa biblicamente a democracia. Isso porque Deus não se mistura com política. Então a democracia nasce quando escolheram Saul. Aí quando escolheram Saul, o homem escolheu errado. Estamos em ano de eleição, então tome cuidado para a gente não repetir essa cena. Escolheu errado. O que Deus fez? O Deus que não se mistura com política disse: então agora eu vou lá escolher. E Deus manda o mesmo Samuel, que também era profeta, que também era sacerdote, e lá em Belém, na casa de Jessé, ungir a Davi. Então olha que toda a história política nasce na Bíblia. É ali. Aí você tem mais livros políticos. Você tem 1 Crônicas, você tem 2 Crônicas, você tem 1 Reis, você tem 2 Reis. São livros políticos, 100% político. Então ore pela nossa nação. Acerte em quem você vai dar o seu voto para federal. Porque quando você coloca o seu estado representado a nível federal, você faz com que o presidente seja blindado e não seja refém. Então você pode escolher isso. O Senado tem que ter maioria. Hoje nós somos minoria. No plenário somos minoria. Então nós temos aqui pessoas com a mente de Cristo. Blinde a sua mente e guarda a sua mente na hora do voto. Amém? Deus abençoe todos vocês.